amigo, minha amiga, sejam bem-vindos para mais um estudo da Bíblia. Estamos investigando as Escrituras por meio deste guia aqui, O Grande Conflito. Você é o nosso convidado para a lição de número 10, Espiritualismo Exposto. Hoje vamos estudar sobre a alma. Ela é mortal ou ela é imortal? Podemos nos comunicar com os mortos? O que temos a dizer sobre curas mediúnicas, espíritos, cartas psicografadas, espiritismo? Tudo isso está dentro do estudo desta semana. Sente na sua cadeira ou quem sabe dentro da sua cama, pegue a sua Bíblia, porque hoje vamos ler vários textos e eu quero que você leia esses textos conosco. Antes, por favor, eu peço perdão por haver me esquecido de disponibilizar o PowerPoint sobre como santificar o sábado. A Fernanda preparou esse material há muitos anos atrás e eu prometi que iria disponibilizar. Eu me esqueci, eu disponibilizei os slides da lição. Geralmente eu disponibilizo os slides da lição no meio da semana. Eu preciso fazer alguns ajustes e às vezes no domingo eu estou tão ali envolvido com a lição, foi tão exigente, né? Que eu falo, eu vou pegar esses slides depois. Aí eu disponibilizei os slides da lição, mas não disponibilizei do sábado. Vamos fazer assim. Eu vou disponibilizar os slides sobre como santificar o sábado. Você vai me ajudar a fazer esse slide, esse PDF circular. Então compartilhe no grupo da sua igreja, da sua escola sabatina, nos grupos, né, que você acha que apreciariam essa mensagem. Afinal de contas, ninguém deseja ficar com a marca da besta, não é mesmo? Essa semana também recebi muitas e muitas mensagens falando assim: Tiago, e o tal 8º dia? Você se confundiu, Tiago, porque a semana só tem 7 dias e na lição da semana passada você falou do tal 8º dia. Então, meu querido irmão, eu sei que a semana tem 7 dias, né? Muitos ali ficaram, mas o Tiago acha que a semana tem 8 dias. Não, fiquem tranquilos. A semana tem 7 dias e a maioria de nós sabemos disso. A Bíblia diz que Deus criou o mundo, né, em 7 dias. Em 6 dias ele fez todas as obras e no 7º dia ele descansou, né? Então no 7º dia ele criou o próprio sábado e ali se encerrou o ciclo semanal. No sábado ele descansou das suas obras durante os 6 dias. Só que ao longo da Idade Média, quando houve a mudança do sábado para domingo, muitos católicos passaram a se referir ao domingo como o 8º dia. Qual que é a ideia? Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o sábado. Aí qual que é o próximo? O próximo reinicia o ciclo. Só que a ideia era dizer que o domingo superou o sábado. Então se o sábado é o 7º, o domingo é o 8º. Então essa não é a maneira como eu, Tiago, acredito. Eu não acredito no 8º dia da semana. Eu acredito que a semana tem 7 dias. Mas eu usei essa expressão porque na última lição estávamos tratando da mudança do sábado para o domingo. Então, o 8º dia é a maneira pela qual os católicos, ou mesmo o Papa, se refere ao domingo. Tudo bem? E eu fiz o paralelo entre o que Jeroboão fez, mudando a festa do Senhor do mês 7 para o mês 8. Eu fiz um paralelo como também o dia santo foi mudado do dia 7 para o dia 8, ok? E são os próprios católicos que se expressam dessa maneira.
Vou ler aqui uma carta, ela é chamada de Carta Apostólica Dies Domini, quer dizer dia do Senhor em latim. Domingo, né? Dies Domini. Carta Apostólica do Sumo Pontífice João Paulo II. Nós não consideramos João Paulo II um sumo sacerdote. Cremos que o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo, o único intercessor. Mas essa é a maneira que está no documento dessa carta. Agora, no tópico 26, o título é o seguinte: O Oitavo Dia, Imagem da Eternidade. Por outro lado, o fato de o sábado ser o 7º dia da semana fez considerar o dia do Senhor à luz de um simbolismo complementar, muito apreciado pelos padres. O domingo, além de ser o primeiro dia, é também o 8º dia, ou seja, situado relativamente à sucessão septenária dos dias, ou seja, depois do dia 7º, numa posição única e transcendente, evocadora não só do início do tempo, mas também do seu fim, no século futuro. Então veja aqui João Paulo II utilizando a expressão 8º dia para se referir ao domingo. Mais uma vez, eu faço a advertência, não somos nós que acreditamos no 8º dia. Eu, Tiago, não acredito que a semana tenha 8 dias, a semana tem 7 dias. Mas a ideia do 8º dia é para dizer que o domingo superou o sábado. Continua a leitura. São Basílio explica que o domingo significa o dia realmente único que virá após o tempo atual. O dia sem fim, que não conhecerá nem tarde nem manhã. O século imorredouro, que não poderá envelhecer. O domingo é o prenúncio incessante da vida sem fim, que reanima a esperança dos cristãos e os estimula em seu caminho. Nesta perspectiva do dia último, que se realiza plenamente o simbolismo prefigurativo do sábado, Santo Agostinho conclui as Confissões falando do eschaton. Eschaton ali tem a ideia de escatologia, que é o estudo dos eventos finais. Então, o que Santo Agostinho falava em relação a isso? Paz tranquila, paz do sábado, que não entardece, referindo-se, obviamente, ao domingo, né? A celebração do domingo, dia simultaneamente 1º e 8º, orienta o cristão para a meta da vida eterna. Agora, eu gostaria de mostrar a vocês o meu livro Estudos Bíblicos. Eu já mencionei aqui este livro, Estudos Bíblicos, Doutrinas Fundamentais das Escrituras Sagradas. É um livro em forma de perguntas e respostas. Cada pergunta sugere um texto bíblico e o texto bíblico já aparece logo aqui na sequência. Então, veja o tema que eu abri. A criação e o Criador. Por quem foram criados os céus e a terra? Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. 2. Por intermédio de quem criou Deus todas as coisas? Hebreus, aí você lê o texto lá de Hebreus. O que manifestam os céus? Salmos 19:1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. E são centenas de estudos bíblicos. Então eu vou pegar um mais aqui adiante. A ressurreição dos justos. Peguei um outro tema aqui. Sobre que assunto não devemos ser ignorantes? Tessalonicenses 4:13. O que é apresentado com base de esperança e conforto? Aí outro texto. Então isso aqui ajudará você a raciocinar biblicamente. Isso ajudará você, pregador, ter vários sermões à disposição, sermões bíblicos. Então por que eu estou mostrando isso aqui? Agora, aqui na Editora Luz do Mundo, nós temos o livro Estudos Bíblicos. O meu, ele já é uma edição mais antiga. Esse aqui está novinho, ele está no plástico ainda e será um material de muito auxílio para você. Você pode fazer esses estudos no seu culto individual, você pode fazer isso aqui num culto de sábado à tarde, num JA, num culto com a sua família. Isso aqui já vai ser um livro de base para você dar estudos bíblicos para alguém. Aqui tem, inclusive, um estudo bíblico sobre os dois concertos. Eu, inclusive, mostrei esse livro naquela série que fizemos sobre os dois concertos. Então você vai encontrar isso aqui lá na editoraluzdomundo.com.br. Vários vídeos aqui da lição, eu venho aqui e pego uma sequência de textos. Isso aqui não tem comentários e mais comentários teológicos. Às vezes aparece uma nota ou outra, uma informação histórica, mas isso aqui vai ajudar você a não raciocinar muito. Raciocínio humano. Mas a seguir o raciocínio das Escrituras. Um texto
explica outro texto, a Bíblia sendo sua própria intérprete. Então aproveite, livro Estudos Bíblicos. Isso aqui o sermão já está pronto. Quer fazer um sermão de domingo, de quarta-feira? Abra aqui o livro Ressurreição dos Justos. Irmãos, hoje o estudo vai ser esse. Nós temos de estudar a Bíblia. Outro material que eu gostaria de mostrar é o Viagem ao Sobrenatural. Ele estará aqui também na editora Luz do Mundo. Afinal de contas, estamos com vários materiais da CPB, inclusive a lição da Escola Sabatina do próximo trimestre. Talvez você ainda não tenha a sua, né? Você pode comprar a sua lição avulsa aqui conosco, de aluno, de adultos e de jovens. Mas o livro Viagem ao Sobrenatural conta a história de Roger Morneau, um canadense que fez parte de um grupo de elite que adorava Satanás e seus anjos. Então ele viu. Ele não viu aquelas coisas meio que mais ou menos, não. O negócio era declarado. Somos adoradores de Satanás. E ele foi miraculosamente salvo quando recebeu estudos bíblicos. Bíblia. Foi ameaçado de morte. Então, aqui fala de eventos sobrenaturais. É um livro fantástico. Quem já leu esse livro nunca mais se esquece. Isso aqui tem tudo a ver com a lição dessa semana, espiritualismo exposto. O que eu quero dizer é que o conflito é real. Então, para encerrar isso aqui, passe lá na editora Luz do Mundo e eu estou mostrando aqui 2 livros, o Estudos Bíblicos e o Viagem ao Sobrenatural. O que eu gostaria de explicar para vocês é que a guerra, qual que é a ideia aqui da lição? Talvez você fale assim, a gente estava ali naquela sequência histórica e agora parece que rompeu aqui o fio da meada, entramos aqui no assunto da imortalidade da alma, isso aqui aparece em toda a lição. É verdade, mas calma lá. Existe uma perspectiva para o assunto da natureza do homem após a morte ser abordada aqui. Qual é a ideia? É que esse livro, O Grande Conflito, tema que estamos estudando esse trimestre, é o grande conflito entre os anjos. Anjos. Então aqui é o título original. A grande controvérsia entre Cristo e seus anjos e Satanás e seus anjos. Aqui na capa já está um pouquinho abreviado. Então o livro é sobre a guerra dos anjos. O conflito no céu começa sobre a guerra dos anjos. E os anjos vão entrar em ação de maneira muito mais decidida, de maneira muito mais declarada nos últimos dias. E a maneira pela qual eles vão entrar em ação é pela ideia da alma imortal. Esse é o tópico que Satanás iniciou o grande conflito na Terra. Como que ele iniciou? Quando ele chega para Eva, e diz assim, coma do fruto, é certo que não morrereis. Então ele promete um estágio superior de desenvolvimento para Eva e promete a vida eterna. Eva então recebe como salário do pecado a morte. E aqui está o vazio, aqui está uma dor do ser humano. É o fato de que vamos morrer. Deus colocou a eternidade no coração do homem. E quando a gente vai chegando aos 40, aos 50 anos, a gente começa a falar assim, a metade já foi. Eu só tenho mais outra metade. E como passou rápido. Nós não queremos nos despedir. Nós não queremos cair no esquecimento, deixar a mulher, no meu caso, né? As mulheres deixarem o marido, os filhos, os irmãos, e simplesmente ser apagado da história. Ninguém quer morrer. Deus colocou a eternidade no coração do homem. E o que Satanás faz? A ideia principal, planejada, arquitetada, é a imortalidade do homem, enquanto ele permanece em pecado. A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Satanás diz, é certo que não morrereis. Peque e viva. Essa é toda a ideia. Então, vamos pegar em perspectiva o que estudamos aqui desde o início do trimestre. Primeiramente, Satanás combateu a igreja cristã com a perseguição, com a violência física. Como a igreja crescia e como o sangue dos cristãos era semente, ele então mudou de estratégia. De perseguida, a igreja se tornou favorecida. E ele então fez uma guerra contra a Bíblia, a guerra contra as Escrituras, de várias maneiras, deixando as Escrituras longe do povo. E na Revolução Francesa, querendo extirpar a existência das Escrituras.
Nada disso funcionou. Agora nós vamos para uma terceira fase, que é promover, sugerir uma experiência alternativa, o contato com os mortos, experiências místicas e sobrenaturais com o oculto, ocultismo, espiritismo. Veja que, sabendo ele que ele não pode pelejar com a Bíblia, ele então tenta atrapalhar a interpretação da Bíblia. E uma das interpretações é sobre o estado do homem na morte. E o que Satanás está sugerindo? Que é possível ter consciência na morte. Essa é a ideia de alma imortal. Agora, quando você vai para o Espiritismo, é possível se comunicar com os mortos. Imagina a família que perdeu um ente querido. Imagine a vontade de falar com aquele filho. Quanta culpa um pai ou uma mãe carrega por um filho que morreu com 14, com 17, com 20 anos. E de repente, chega uma carta do além psicografada para aqueles pais. É o filho contando como eu queria estar aí. Você deve se lembrar, se você é um pouco mais antigo, daquela novela na Rede Globo, A Viagem, com aquela trilha sonora do Roupa Nova, né? Tudo tão envolvente, tudo tão atraente, tudo tão doce, uma ilusão tão agradável de ser acreditada, de que a morte não é o fim para o pecador. Preste atenção. A morte realmente não é o fim para os que morreram em Cristo. Mas para os que morreram nos seus pecados, é o fim. Vai ressuscitar para receber a sentença, a morte eterna. Então, essa é a ideia da lição. Satanás vai pegar a sua ideia principal, que é a sua principal carta na manga, que é a que ele utilizou com Eva. Ele utilizou vários outros enganos ao longo da história. Mas agora ele vai dar uma extensão maior, uma ênfase maior, e ele vai enganar o mundo inteiro. A lição fala aqui o seguinte: pessoas que tiveram experiências de quase morte. Muitos acreditam que esses relatos sobre os mortos nos indicam que os mortos não estão de fato mortos. A ideia da imortalidade da alma, ela existe desde os primeiros séculos da igreja cristã. E naquela época você tinha a feitiçaria e o paganismo. Com a supremacia papal a partir do século VI, o paganismo ele é extinto. Acompanhe isso aqui. Após o fim da supremacia papal, o paganismo ressurge. E vem ressurgindo com cada vez mais força, desde a Revolução Francesa. E vai ficar cada vez mais forte. E lá nos Estados Unidos, estou aqui na parte de sábado, houve um movimento iniciado na casa das irmãs Fox, que é chamado de o Espiritismo moderno. O início do Espiritismo moderno, quando as irmãs Fox se comunicavam com o Espírito que havia morado naquela casa, por meio de batidas, as batidas misteriosas. Quantos anos você tem? Aí elas ouviam no assoalho. Você é homem ou mulher? E ouviam isso. Você se lembra daquelas brincadeiras? O compasso do diabo? É o mesmo princípio. O contato com espíritos, o contato com os mortos. Já ouviu falar sobre alienígenas? Pessoas que foram abduzidas. Ele viu um ET. Existe até aquele canal Alienígenas do Passado. Tudo isso são formas que os anjos encontraram de conseguir se comunicar com os homens novamente. Escravizar os homens, enganar os homens e, por fim, destruir a humanidade. É o grande engano de Satanás. Esse engano nós estamos vendo isso aqui explodir. E isso está ligado a uma má compreensão da doutrina bíblica do homem na morte. Ah, Tiago, mas ali as irmãs Fox depois falaram que tudo era mentira. E você acreditou, né? Aí você chega lá na casa delas, lá, o movimento espírita colocou uma placa ali na frente dizendo: aqui começou o espiritismo moderno, né? Você duvida que
esses eventos mediúnicos, eles começam ali. Depois temos Allan Kardec e as mesas flutuantes, acho que lá no restaurante de Paris. E isso floresce no Brasil. O Brasil é o país por distinção, é o país espírita por distinção. Aqui nós temos a confluência do cristianismo europeu com as religiões animistas da África. E isso tudo se misturou. E aí temos o candomblé, temos as diversas religiões africanas. Eu não sou especialista nisso, só que isso tudo está misturado com o cristianismo católico. E aí surge o tal espiritismo, que aqui no Brasil, né, tem uma, como se diz, ele encontrou uma guarida que ele não encontrou em outro lugar no mundo, tá bom? Nossa única salvaguarda contra os enganos satânicos dos últimos dias é um relacionamento pessoal com Cristo, uma base sólida nos ensinos da Bíblia. Isso inclui a doutrina sobre a morte, independentemente do que os nossos olhos possam ver, do que os nossos ouvidos possam ouvir, ou o nosso coração possa sentir. Não acredite nos seus sentimentos. Não acredite nas experiências sobrenaturais que estão prestes a envolver todo o planeta Terra. Toda a humanidade será cooptada por meio, será cooptada, será seduzida pelos espíritos de demônios, que não são nada mais, nada menos que os anjos que foram expulsos do céu, que estão aqui, ao redor da minha casa, que eu sempre peço para Jesus não deixar eles entrar, e estão aí ao redor da sua casa, né? E se a gente deixa entrar, estão aí do seu ladinho. Mas o anjo do bem também está ao seu lado. Fique tranquilo. É um grande conflito. Só se lembre, ele é real. Quando você lê o livro Viagem ao Sobrenatural, você vai falar, é de verdade. Quando você lê lá o livro Enganado pela Nova Era, do Will Barron, o livro já está esgotado aí há muitos anos. É quando você lê aquilo ali, quando você vê o testemunho dele, lá no canal da Adriana Maia, tem o testemunho dele em 2 partes. Você vai ter a sensação. A coisa é de verdade. Você vai... Eu duvido quem assiste aquilo ali não vai se arrepiar. Eu duvido quem assiste isso aqui não vai se arrepiar. E vai pensar 2 vezes, será que eu vou ficar ouvindo aquelas músicas ali no meu celular? Será que eu vou ficar vendo aqueles filmes? Porque o conflito é real. Mas eu quero ter o selo de Deus. Só que aquilo ali não tem o selo de Deus, né? Aquilo ali tem o selo de outro anjo. E você quer sinalizar para quem? Você vai querer levantar a bandeira para qual candidato? Você vai cantar o jingle de qual candidato nessas eleições? Os anjos estão olhando. Aonde você está depositando, em qual urna você deposita o seu voto. Então, cuidado com experiências, sentimentos e raciocínios. Por que eu estou indicando o livro Estudos Bíblicos? Para você não ficar mais usando o raciocínio humano. Porque se você usar o raciocínio humano e os sentimentos humanos, você vai ser cooptado, escravizado por um anjo mau nestes últimos dias. É o grande engano. É o grande golpe. É a última carta que Satanás tem. A comunicação dos anjos caídos diretamente com os seres humanos. E se você tem uma compreensão errada sobre o estado do homem na morte, você está vulnerável e passível de ser cooptado. É uma porta aberta para o anjo do mal dizendo, pode conversar comigo, porque se aparecer uma alma, um espírito, eu que já acredito em alma, vou achar que é verdade. A proteção está em você adotar a verdade bíblica de que os mortos nada sabem. Você está entendendo? Vamos então permanecer no assim diz o Senhor. Domingo. Consequências mortais do espiritualismo. Essa ideia pagã se infiltrou na igreja desde o início. É o que diz aqui na lição de domingo. Que ideia pagã se infiltrou na igreja desde o início? O conceito da imortalidade da alma. Ah, Tiago, quer dizer que isso não existia no Antigo Testamento? Não. Isso não existia no Novo? Não. Isso não existia na igreja primitiva? Não. Tiago, você tem alguma prova histórica? Tenho. E é o que eu quero trazer aqui para vocês. Esse autor aqui não é um autor adventista. Jaroslav Pelikan. Ele era luterano, depois ele passou para a igreja ortodoxa. Jaroslav Pelikan é um dos maiores historiadores da igreja sobre cristianismo. Ele tem mais de 30 livros escritos. Essa coleção aqui, cujo volume vermelho é o volume número 1, ela inicia o desenvolvimento das doutrinas do cristianismo. Vou já advertir, não é uma leitura fácil.
É uma leitura bem pesada entre livros de teologia. Só que eu gosto muito desse autor porque ele documenta tudo. E eu gostaria de ler aqui um trechinho. Eu podia ler aqui na página 70, olha, está até tudo marcado, grifado, mas eu vou ler nos slides para que você possa ler na sua classe ou acompanhar também. A vitória da doutrina cristã ortodoxa sobre o pensamento clássico, em alguma extensão, foi uma vitória muito cara, pois a teologia que triunfou sobre a filosofia grega continuou a ser modelada desde essa época pela linguagem e pelo pensamento da metafísica clássica. Tiago, explique aí o que você leu. Ele está descrevendo que no início da igreja cristã, qual que era a ciência da época? A ciência da época se chamava filosofia grega. E o cristianismo, ele era atacado pela filosofia greco-romana. E o cristianismo falou, não, peraí, nós vamos atacar, nós vamos mostrar que, pela razão, faz mais sentido ser cristão do que ser pagão. Então, eles começam a adaptar as doutrinas cristãs para as categorias filosóficas, para uma linguagem filosófica. Por quê, Tiago? Para que eles pudessem combater os filósofos pagãos e pudessem ser compreendidos por quem estava assistindo o debate, por quem estava lendo os livros. Só que nessa disputa, e eles até ganharam, eles conseguem subverter o paganismo, eles conseguem envergonhar o paganismo, a teologia cristã realmente se mostrou mais forte que o paganismo, e a filosofia grega, ela foi subjugada, é verdade, isso aconteceu, porém, todavia, o cristianismo se contaminou. Como é que a filosofia grega foi subjugada? A filosofia grega só mudou de lado. Ela foi absorvida pelo cristianismo. E o cristianismo, a partir de então, ficou um cristianismo menos bíblico e mais filosófico. O que é um cristianismo filosófico? Quero dar por isso que eu estou falando, que isso aqui vai ajudar você a raciocinar com a Bíblia, porque é uma pergunta e um texto bíblico, uma pergunta e um texto bíblico. É igual a lição, é a pergunta e o texto bíblico, temos que raciocinar assim. Eu vou dar um exemplo aqui. Olha, Deus é tão puro. Se Deus é tão puro, tudo mais é feio, tudo mais é degradado, tudo mais não está no padrão de Deus, porque só Deus é puro. Imagine a humanidade. Tudo que nós fazemos não é suficiente para Deus. Raciocínio em cima de raciocínio. Aí a pessoa vai e fala assim, até mesmo a nossa tentativa de obedecer a Deus é um pecado, porque tudo que nós fazemos são pecados. Então quando nós tentamos obedecer a Deus, nós estamos pecando. E aí vem a pergunta, em que lugar na Bíblia isso está escrito? Quando tentamos obedecer a Deus, pela graça de Deus, do jeitinho que Deus falou, quando tentamos seguir os caminhos de Deus, recebendo o Espírito Santo, a comunhão dos anjos, todas as orientações, Deus considera que é tudo um pecado. Isso não tem base bíblica, mas parece interessante, né? É porque é um raciocínio. E quando vai se fazendo raciocínio, em cima de raciocínio, em cima de raciocínio, aí surge batismo infantil, aí surge ideia de que o batismo perdoa os pecados, uma ideia sacramental, das cerimônias, uma ideia de que ideia da imortalidade da alma, a ideia da impassibilidade de Deus. Deixa eu me explicar um pouquinho da impassibilidade de Deus. Bom, Deus é perfeito. Você concorda com isso? Concordo, Deus é perfeito. Aí vem o raciocínio. Se Deus é perfeito, ele não pode mudar, porque só existe uma perfeição. E se Deus muda, ele deixou o seu estado anterior, que era a perfeição. Então Deus não muda. Se Deus não muda, Deus não se mexe. Porque mexer é uma mudança na sua posição. Então, Deus ele é estável, impassível. Deus não sente ira e Deus não se arrepende. Deus não sente compaixão e Deus também não sente amor, né? Porque Deus é impassível, não sente nada. Tudo isso são raciocínios. Agora ouça o que eu vou continuar lendo aqui no slide. Então houve uma batalha entre o cristianismo e entre o paganismo filosófico e o cristianismo venceu.
Só que qual o preço que o cristianismo pagou? A filosofia e o modo de pensar, o modo de produzir conhecimento dos gregos foi absorvido pelos pregadores, pelos professores de teologia, pelos cristãos. Sem dúvida, houve a vitória sobre o pensamento clássico, mas a vitória pela qual alguns teólogos cristãos estavam dispostos a pagar um preço um tanto alto. Então houve a vitória, mas pagaram um preço muito alto. Yaroslav Pelikan, um dos teólogos de maior renome respeitado por todos os credos e confissões religiosas. Não é adventista, era luterano e depois passou para a Igreja Ortodoxa. As duas doutrinas cristãs, que talvez sejam as indicações mais confiáveis da influência da filosofia grega na teologia cristã, são estas. 2 pontos. A doutrina da imortalidade da alma e a doutrina do caráter absoluto de Deus. Veja o que Yaroslav Pelikan está falando. Nesse combate, os pontos mais claros do paganismo, da filosofia grega, que foram absorvidos pelo cristianismo, foram 2. A imortalidade da alma e a impassibilidade de Deus. Os adventistas não sabem o que é impassibilidade. É por isso que os evangelistas, quando vão fazer uma semana de oração, no primeiro tema eles dizem assim: Deus é um ser pessoal, Deus é um ser que ama, né? Porque a impassibilidade de Deus nega esse aspecto humano de Deus. Talvez Deus não tenha sequer corpo, ele é uma energia, aquela coisa, né? A ideia do Deus perfeito, aquele raciocínio que eu fiz com vocês agora há pouco. Impassibilidade de Deus e imortalidade da alma foram as indicações mais confiáveis, mais claras, mais declaradas da influência da filosofia grega na teologia cristã. Prossigo. A ideia da alma imortal e racional. O que é a alma imortal? Que não morre mesmo quando o corpo morre, e racional. Consciente na morte, uma alma que raciocina mesmo fora do corpo, faz parte da herança grega na doutrina cristã. Tomás de Aquino, teólogo católico, Filipe de Melanchthon, teólogo protestante, são apenas 2 dos muitos teólogos a compor tratados com o título On the Soul, sobre a alma, cujo conteúdo foi determinado mais pela linguagem filosófica sobre a alma que pela linguagem bíblica. Yaroslav Pelikan, A Tradição Cristã, volume 1, página 63 a 70, nos conta aqui essa história. Então fica provado, documentado historicamente essa frase aqui da lição. Essa ideia pagã se infiltrou na igreja desde o início. E todo mundo sabe isso. Ninguém é ignorante. A ideia da imortalidade da alma não é uma ideia bíblica. E é isso que precisamos explicar aos nossos alunos esta semana. Por isso, professor, leia todas as perguntas e todos os textos. Vamos aqui para a primeira pergunta. O que Mateus 10, 28 diz sobre a suposta imortalidade da alma? Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. O que é isso daqui? Não fique com medo dos outros seres humanos. O máximo que eles podem fazer é destruir o seu corpo. Mas eles não podem destruir você na próxima vida, na vida eterna. Mas temei antes aquele que tem poder para fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Ah, Tiago, existe alma separada do corpo? Não. Isso aqui é uma maneira de o escritor bíblico dizer assim: não fique com medo dos seres humanos. Antes, tenha medo de Deus, porque ele realmente pode fazer extinguir a vida, aniquilar completamente a existência. Um outro ser humano não. Então, qual que é a ideia aqui? Nós não queremos entrar nesses pormenores. Professor, cuidado para você não se desviar. Não entre nos pormenores. O propósito desse texto aqui é o seguinte: a alma não é imortal. A alma é destruída. Pronto. Acabou. Aqui nós já temos a ideia de que a alma é destruída no inferno. Ah, Tiago, mas aqui então tem inferno. Esse inferno aqui é Gehenna no original, né? Tem infernos porque vem do latim ali, quiseram colocar inferno. Mas Jesus estava falando na Gehenna. Vale de Inom. O que é Gehenna? Era um vale que tinha ali ao lado de Jerusalém, onde as pessoas jogavam lixo, porcariada, restos de animais, às vezes o corpo de alguém, e aquilo ficava queimando, 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 sempre queimando, até ir consumindo aquela matéria. E essa é a ideia do lago de fogo. Mas se você quiser pensar em inferno,
Aí nós vamos abrir a Bíblia em Apocalipse 20, verso 14, que aí você fala assim, se você acredita em inferno, lembre-se que o inferno também vai acabar. Apocalipse 20, verso 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, os pecadores serão aniquilados, destruídos, não viverão para sempre. Esse é o ponto principal, essencial desse texto. Esse texto, ensinamento de Jesus, elimina qualquer hipótese, qualquer interpretação bíblica de que a alma vive para sempre. Mesmo as almas condenadas, elas são destruídas. Esse é o ponto. Enfatize esse ponto. Esse verso é para ser uma fortaleza para você. Pergunta 2. Eclesiastes 9 e Jó 7, Isaías 8. O que essas passagens bíblicas nos ensinam sobre a morte e a comunicação com os mortos? Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Qual é o ponto aqui? Não há consciência na morte. Os mortos não sabem coisa nenhuma, não conseguem sequer se lembrar das suas memórias. É como um computador que foi desligado. O hardware, que são as peças, estão ali e vão apodrecer. Mas a energia, a eletricidade saiu desse computador. Ele não funciona, ele não calcula, ele não pensa, ele não conecta a internet. Ele está sem energia, ele está desligado. Então a parte de domingo. Professor, o que é que você tem que enfatizar com os seus alunos? 2 pontos. A alma não é imortal. A alma é destruída. Prova bíblica. Mateus 10, 28. 2. Não há consciência na morte. O texto de Jó 7. Vamos dar uma olhada? Lembra-te de que a minha vida é um sopro, os meus olhos não tornarão a ver o bem, os olhos dos que agora me veem não me verão mais, os teus olhos me procurarão, mas já não serei. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir, até que venha a ressurreição, não é mesmo? Isaías 8, 19 a 20. A favor dos vivos se consultarão os mortos? Que ideia é essa, né? Para determinar o destino ou para buscar informação aos que estão vivos, você vai consultar aquele que não sabe nada, né? Para resolver um problema em um computador que está ligado, você vai consultar um computador que está sem energia. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem assim, jamais verão a alma. Então, a crença de que os mortos vão direto para o céu na morte, embora antibíblica, assim como a guarda do domingo, existe por tanto tempo e está firmemente enraizada, e é muito difícil abandoná-la. As pessoas utilizam alguns textos tirados do contexto para justificar essa crença, mas esse falso ensinamento as deixa desprotegidas contra os enganos de Satanás e pode impor-lhes especialmente esse engano na crise final. Que eu quero considerar nesse comentário aqui. Talvez você fica tentando se explicar quando alguém lhe pergunta sobre a parábola do rico e do Lázaro, as almas debaixo do altar lá em Apocalipse, aquela ideia, né, de que vai lançar no inferno a alma e o corpo. E você tenta se explicar. Você que não acredita na imortalidade da alma, não precisa dar explicação nenhuma. É claro que às vezes a pessoa é sincera e quer entender o assunto. Mas às vezes numa conversa, num debate, numa provocação, você precisa aprender o seguinte: você não precisa se explicar. Por quê? Porque nós, mortalistas, acreditamos que a morte é um sono, temos todos os aspectos da nossa doutrina explicados na Bíblia. Olha só o primeiro. A alma é o ser humano. Porque Deus pegou o boneco de barro e soprou nele o fôlego de vida. E aquela junção de fôlego de vida mais matéria orgânica se tornou uma alma. Então o homem, ele não tem uma alma. O ser humano, ele é a alma. Nós temos isso bem claro. A alma é um ser humano. Depois, quando o ser humano morre, a Bíblia diz que não há consciência na morte. Como veremos logo mais, aqueles que morrem ficam aqui na terra.
não vão para lugar algum. Por ocasião da volta de Jesus, haverá a ressurreição dos mortos, os que fizeram bem para a vida eterna, os que fizeram mal para a morte eterna. A vida eterna será gozada em um corpo de carne. Então, nós temos todos os aspectos da nossa doutrina fundamentados na Bíblia. E os demais? Tem o quê? Eles têm a parábola do rico e do Lázaro. Só isso? Eles têm as almas debaixo do altar. Só isso? Para que eles precisassem pedir a nossa explicação, eles tinham que ter mais coisas. Então, somos nós que precisamos pedir explicações para eles. Então, a primeira pergunta é assim. A primeira pergunta. Quando as almas surgiram? Já que você acredita em alma. Todas as almas já estavam em Adão, quando Deus criou Adão, e aí a alma passa para o filho de Adão por meio da reprodução humana, ou Deus insere a alma na criança quando ela nasce, ou quando ela é gerada? Como que é essa questão da alma aí? Isso não está na Bíblia, né? Isso é especulação pura, né? Tá. Que é aquela discussão do traducionismo, etc. Então, qual é a origem das almas? Se a alma é imortal, quando é que ela foi criada? Não tem nada sobre isso na Bíblia. Tá. Me mostre na Bíblia que quando a pessoa morre, a alma sai. E me mostra que quando Jesus volta, a alma entra. Também não existe nada disso na Bíblia. Você está entendendo? Eles não têm a origem da alma, eles não têm alma saindo das pessoas e indo para Deus. Às vezes eles tentam cavar algo como assim: vou partir e estar com Cristo. Meu amigo, isso aqui é muito subjetivo. Isso aqui, olha, Paulo morreu e quando Jesus voltar, ele estará com Cristo. Pronto, é simples. Aí a pessoa fica tentando cavar num texto que não está dizendo nada, completamente ali, né, obscuro para esse sentido de que a alma saiu e foi para Cristo. Não está escrito isso. Então eles não têm alma saindo, eles não têm alma entrando, eles não têm alma em purgatório, eles não têm alma que fica para sempre no lago de fogo, sendo queimada. Eles não têm nenhum dos aspectos da doutrina da imortalidade da alma. Então quem precisa se explicar é quem defende isso. Que, como eu mostrei, isso veio do platonismo e não tem fundamento na Bíblia. Os historiadores reconhecem isso. Esse é o engano de Satanás. É certo que não morrereis. A Igreja Adventista tem um papel muito importante. Existem outras denominações que também pregam o aniquilacionismo, ou seja, que as pessoas todas serão aniquiladas, os ímpios serão aniquilados. Ninguém ficará a eternidade pegando fogo. E que não existe uma alma imortal. E a Igreja Adventista é um dos principais expoentes dessa doutrina no mundo. Isso é muito importante, porque o grande conflito está próximo. E isso será utilizado para o último e grande engano satânico. Vamos agora para a segunda-feira e ver a morte no Antigo Testamento. Leia Salmos, capítulo 6, verso 5. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? O Antigo Testamento diz que não há consciência na morte. 115, 17. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Então essa ideia dos santos, das almas, todas ali no céu, cantando, isso não é bíblico. O Antigo Testamento não apoia essa ideia. Agora, quando vamos para 1 Reis, capítulo 2, verso 10, nós lemos assim: Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Quem era o pai de Davi? Jessé. Então, quando Davi morreu, ele foi para o céu? Não, ele foi para onde o pai dele estava, né? Foi sepultado na cidade de Davi e descansou com os seus pais. Estava todo mundo lá no cemitério, tudo bem? Que significa aí, na etimologia da palavra, dormitório. Cemitério vem de dormitório. Agora, primeiro, livro de Reis 11, 43. Descansou com seus pais Salomão e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou no seu lugar. Então Davi morreu, foi para junto de Jessé, Salomão morreu, foi para junto de Davi. Eles morriam e eram juntados aos pais no cemitério. Os corpos ficam no planeta Terra. Não existe nenhum verso da Bíblia dizendo que a alma saiu no corpo e foi para o céu. É um raciocínio bíblico. Então, a ideia dos mortos como espíritos desencarnados pairando para se comunicar com os vivos não é um conceito
bíblico, mais puro paganismo. Muitos terão que encarar espíritos de demônios, personificando parentes ou amigos queridos, declarando as mais perigosas heresias. Você não sabe, eu vi a minha avó. É mesmo? Mas como é que você sabe que é sua avó? Era a minha avó! Tinha o cheiro da minha avó. Estava usando a mesma roupinha, aquele chale da minha avó. Falava daquele mesmo jeitinho da minha avó. Eu acredito que é minha avó. E ela me falou que toda a minha família está bem, que eu posso inclusive conversar com eles. E por meio daquela experiência sobrenatural, a pessoa deixa de crer na palavra de Deus e passa a ser iludida pela experiência demoníaca de um anjo de luz, se transfigurando na avó, no primo, na tia, na criança. Você acha que é fácil? Um casal que perdeu um filho e aí o filho aparece. Igual naquela novela A Viagem. Né? Com aquela música do Roupa Nova envolvente, as lágrimas escorrendo, e é só sentimentos, o coração explodindo. Né? O culto a Deus é racional, ele leva a sentimentos. Mas cuidado com o último engano. Esses visitantes apelarão para os nossos mais profundos sentimentos e realizarão milagres para apoiar suas declarações. Devemos estar preparados para resistir a eles com a verdade bíblica de que os mortos nada sabem e de que os que aparecem dessa maneira são espíritos de demônios. O Grande Conflito, página 465. Daniel 12:2 fala de que muitos que estão no pó da terra ressuscitarão. Então, o Antigo Testamento fala escancaradamente de ressurreição, não é só o Novo. Jó diz o quê? Ele, embora estando doente, ele diz assim, eu na minha carne verei a Deus, estes meus olhos verão a Deus, não outros olhos. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará e eu na minha carne verei a Deus. Isso nos lembra do credo apostólico, né? Creio em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Creio na ressurreição da carne. Então a ressurreição é bíblica. Você não será uma alma que ficará só em espírito por toda a eternidade. O raciocínio platônico leva a essa ideia de que o espírito é perfeito, a matéria é podre. Lá no céu existem as formas perfeitas. Aqui a matéria é má e corrompe. Portanto, se um dia formos ao paraíso, não será em nosso corpo, será apenas em nosso espírito. Mentira! A Bíblia fala que nós habitaremos o céu em nosso corpo, é material. O céu não é um vapor, o céu é de verdade. Morte no Novo Testamento. Como a descrição da morte no Novo Testamento se compara com a do Antigo Testamento? Vamos aqui para João, capítulo 11, verso 11. Isto dizia, e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se Lázaro dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Como Jesus considera os mortos? Como corpos que estão dormindo. Isso é claramente ensinado no Evangelho de João. Agora versos 21 a 25. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui não teria morrido meu irmão, mas também sei que mesmo agora tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhes Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Em uma pesquisa divulgada nos últimos anos, aproximadamente 15% dos adventistas não creem que a alma é mortal. Não creem que a morte é um sono. Principalmente em países onde há o predomínio das religiões pagãs, como Sudeste Asiático e como alguns lugares do continente africano. Então, professor, leia todos esses textos. Não pode haver um adventista confuso sobre a ideia de uma alma imortal. Alguém que não sabe que a morte é um sono. Alguém que chega no velório e fala assim, coitado do irmão Jorge, né? Mas ele está lá com Deus, né, com os apóstolos. Partiu dessa para uma melhor. Não podemos, adventistas, nos manifestar dessa maneira, tudo bem? O próximo texto, segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 10.
e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então ele ressuscitou e é ele quem produz, é ele quem dá a vida e a imortalidade. Não existe alma imortal. 1 Coríntios 15, 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Olha, nem todos vão morrer. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. Nós vamos ao paraíso em um corpo material. Esse corpo corruptível, ele vai se desfazer e nós teremos um corpo imortal. Não uma alma, mas um corpo. Nós vamos para o céu em um corpo. Isso precisa ficar bem claro. Novamente, a doutrina adventista do estado do homem na morte possui todos os aspectos, todas as fases. A criação da alma. O homem não tem uma alma, ele é uma alma. A inconsciência da alma na morte. A volta de Jesus. A ressurreição. Os corpos habitando no paraíso. Temos todos os aspectos. Quem não tem nada, quem não tem nenhum aspecto, e que vai viver de ficar citando as almas debaixo do altar, né, a parábola do rico e do Lázaro, e o resto vai fazer só raciocínios, só especulações, são os outros que precisam dar explicações. Tudo bem? Outro texto que é destacado aqui é 1 Tessalonicenses 4,15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Paulo queria partir e estar com o Senhor, né? Ele partiu. Só que para Paulo vai ser um abrir e fechar de olhos, porque não há consciência na morte. Ele vai estar com o Senhor quando Jesus voltar. Então o que vimos aqui na pergunta 5 e o que eu respondi? A morte é como um sono, Jesus é a ressurreição e a vida, ele ressuscita Lázaro. Jesus destruiu a prisão da morte, por isso ele dá vida e imortalidade, é o texto de Timóteo. Antes todos pecavam, ficavam por aqui mesmo e a morte os aprisionava, para sempre. No inconsciente, para sempre. Jesus, ao ressuscitar, quebrou a prisão da morte. Depois, o que esse texto de 1 Tessalonicenses nos mostra? Jesus não está voltando, não voltará com os mortos. Jesus não vai vir ali em cima das nuvens, com Maria ao seu lado, com os apóstolos, com as almas, e ele vai falar assim, agora almas, entrem lá nas sepulturas. Isso não está na Bíblia, isso não está em lugar algum. É eu que pergunto para quem crê na imortalidade, você que explique esse texto. A Bíblia mostra aqui que Jesus vem e ressuscita os mortos que sempre estiveram aqui na terra. Os mortos sempre estiveram aqui na terra. E o texto de 1 Coríntios 15 diz que o corpo mortal se revestirá de um novo corpo, um corpo imortal. A sepultura não pode conter as suas vítimas. A ressurreição de Cristo é a garantia de que os fiéis serão ressuscitados em seu retorno. Se ele pôde ressuscitar a si mesmo, ele pode ressuscitar outras pessoas. Paulo escreve, se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, porque vocês ainda permanecem em seus pecados. E a lição faz uma pergunta. Que sentido haveria nesses versos se os mortos já estivessem na bem-aventurança? Se quando a pessoa morre, ela vai lá falar com São Pedro, vai para o céu? Por que Paulo falou que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa esperança, está todo mundo aí no pó da terra. Tem ninguém no céu. Aí acabou para todo mundo. Não dá para conciliar as duas coisas, tá bom? Vamos agora para espiritualismo nos últimos dias. Leia Mateus 24, Tessalonicenses 2, Apocalipse 13 e 16. Que tipo de enganos enfrentaremos nos últimos dias? Aqui o negócio vai ficar quente.
Mateus 24:5. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, falsos cristos. Verso 11. E levantar-se-ão muitos falsos profetas, falsos cristos, falsos profetas. Verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando o quê? Grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eles farão milagres, eventos sobrenaturais, coisa que o meu olho e o seu olho nunca ouviram, música que os meus ouvidos e os seus ouvidos jamais ouviram, coisas que nós vamos olhar e vamos descrer da própria realidade. Se por um segundo nós permitirmos abraçar aquilo ali, sinais e prodígios. Jesus falou que os sinais e prodígios, eles são tão ilusórios. Não pense assim, isso aqui é um efeito especial. Eu estou vendo ali os efeitos de computador. Não. Esses sinais e prodígios são tão reais que enganariam até os próprios eleitos, se Deus permitisse. Se Satanás enganou até os anjos no céu. Anjos puros que nunca pecaram, foram enganados, caíram no conto do vigário, acharam que Lúcifer ia conseguir dar um golpe no Deus Criador. E que aposta ruim esses anjos fizeram? Mas se os anjos, muito mais inteligentes que nós, foram enganados, o que você acha que Satanás pode fazer com o ser humano pecador de raciocínio limitado? Vejamos 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 7 e 9. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios, veja aqui, elementos sobrenaturais, poder, milagres, experiências místicas. Agora, Apocalipse capítulo 13. O iníquo, esse poder aqui, representa aquele poder que vem desde os dias de Paulo até os nossos dias. É o bispo de Roma. Será que ele vai receber poder para fazer milagres e prodígios? Não sabemos como será o futuro. O texto aponta nessa direção. Agora, quando vamos aqui para a besta que surge do mar, também representada pelo papado, nos dias de hoje, diz assim o texto. Aliás, não. Apocalipse 13, verso 13. Já é a besta dos Estados Unidos. Olha o que diz aqui. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer a terra diante dos homens. Seduz os habitantes sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida de morte, ferida à espada, sobreviveu. Então, tanto a besta do mar, quanto a besta que sobe da terra, vão estar operando sinais e prodígios. O que será isso? Apocalipse agora 16, que é o texto que vai unir tudo. Olha só. Apocalipse 16, verso 13. Então vi sair da boca do dragão, Satanás, da boca da besta, o bispo de Roma, e do falso profeta, Estados Unidos, unido ao protestantismo apostatado. 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, anjos. Os anjos que fizeram a aposta errada em Satanás, os anjos lá do início da grande controvérsia, que estudamos no início do trimestre. Esses anjos querem se vingar de Deus. Esses anjos não têm mais salvação. Eles não conseguem mais retornar ao paraíso. Os anjos do início do conflito vão aparecer e vão entreter conversa, vão fazer milagres e prodígios para enganar a todos. E esses anjos vão operar mediante o espiritismo, o dragão, mediante a besta, que é o catolicismo, mediante o falso profeta, que é o protestantismo. Você vai ter o espiritismo unido ao catolicismo, unido ao protestantismo. Veja esse cenário, essa conflagração final, todos unidos ali. Que espetáculo não será? Jesus avisou, cuidado com os sinais e prodígios, haverá falsos cristos e falsos profetas. Muito cuidado. Então,
Foi tudo isso que eu respondi. Falsos cristos e falsos profetas fazem sinais, prodígios e milagres. O aparecimento do iníquo, sinais e prodígios. Seduz todos com os sinais, com os milagres que ele pôde executar. Eu gostaria de... O texto aqui do Ângelo Manuel Rodrigues é muito interessante. O poder de persuasão dos demônios não se encontra no conteúdo de sua mensagem, mas na força das manifestações sobrenaturais, espiritualistas, os sinais que eles poderão fazer. A mente não vai ter raciocínio, vai ser que coisa incrível, que coisa maravilhosa, que coisa indescritível, que coisa sublime, surreal, inefável. Uau, estou encantado, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. É um pecado que te envolve. Muito cuidado. Veja esse texto de O Grande Conflito, página 561. Satanás tem há muito estado a preparar-se para um esforço final, a fim de enganar o mundo. O fundamento de sua obra foi posto na declaração feita a Eva no Éden. Certamente não morrereis. No dia em que dele comerdes, se vos abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Gênesis 3, 4 e 5. Pouco a pouco ele tem preparado o caminho para a sua obra mestra de engano, o desenvolvimento do espiritismo. Vocês se lembram do que conversamos no primeiro livro da Bíblia, quando fala da queda do homem? Satanás lança as bases do espiritismo. É certo que não morrereis. Os homens estão se congelando em cápsulas para que no futuro a ciência consiga transpor a morte, eles sejam ressuscitados nas suas cápsulas criogênicas, não é mesmo? Estão procurando ali um remédio que retarda os efeitos da velhice. É porque Deus colocou a eternidade no coração do homem e ninguém quer morrer. A morte é algo insuperável para o ser humano. E agora chegam esses anjos com sinais, com maravilhas e prodígios, dizendo: vocês podem não morrer. Vocês podem viver para sempre. Como? É a primeira mentira. É certo que não morrereis. E desde aquela época, Satanás prepara o contexto para a última cartada. Qual é a última cartada? A sua obra mestra de engano, o desenvolvimento do espiritismo. Até agora, não logrou Satanás realizar completamente seus desígnios, mas estes serão atingidos no fim dos últimos tempos. Diz o profeta: vi 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que fazem prodígios, olha aqui, que fazem milagres, que fazem experiências sobrenaturais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 16, 13 e 14. É o texto que lemos aqui. Esse é o texto base, junto com os textos de Mateus 24, para mostrar um grande engano satânico, a grande obra do espiritismo, a obra mestra do engano, a última cartada de Satanás, sua última aposta, o último golpe. Com exceção dos que são guardados pelo poder de Deus, pela fé em sua palavra, o mundo todo será envolvido por esse engano. O povo está rapidamente adormecendo, acalentado por uma segurança fatal, para unicamente despertar com o derramamento da ira de Deus. Com exceção daqueles que serão guardados pelo poder de Deus, o mundo todo sem exceção, será envolto em doutrinas de demônios. Como, Tiago? Satanás está preparando, de várias maneiras, há muito tempo, há muitos séculos, a mentalidade do povo para receber os espíritos de demônios. Como que ele está preparando? Por meio do entretenimento, por meio das músicas, por meio da cultura, por meio das histórias sensacionais, incríveis. E nos últimos dias, por meio de uma das 7 maravilhas do mundo moderno, o cinema. Não existe algo mais envolvente, mais popular nos dias de hoje que o cinema. Porque o cinema junta história, o cinema junta vídeo e o cinema junta música. Eu gostaria de passar aqui um trechinho de um trailer do filme de Chico Xavier. Ah, Tiago, você já viu esse filme? Não. Fazem mais ou menos uns 15 anos que eu não assisto mais filmes.
tomamos a decisão de não assistir. Eu fui a cinema, eu era um adventista que nunca pôde ir ao cinema. Então, um belo dia eu fui ao cinema, né? Eu era aficionado por filmes. Agora, os filmes, eles são uma maneira de fazer uma lavagem cerebral em você, no seu filho, no pastor e em quem quer que for. Tem gente que acha que o diabo não vai enganar, não. Eu tenho aqui mente feita, eu sou cabeça, eu sou aqui, né? Eu tô vendo de tudo e vou reter o que é bom. Meu querido amigo, tem gente que acredita no golpe do bilhete premiado. Tem gente que acredita em papo de vendedor e chega em casa, eu não sei porque eu comprei isso, aquele rapaz, ele falou tão bonito, eu comprei essa saia, esse vestido, ele me envolveu, eu não devia ter comprado, estou com vontade de ir lá e devolver. Tem gente que não resiste a um papo de vendedor. Tem gente que não resiste ao sentimento de uma paixão. Fica apaixonado e faz besteiras, né? Quantas histórias você já não ouviu de pessoas que ficaram apaixonadas? Você nunca ficou apaixonado? Você nunca ficou envolvido e fez uma besteira? Meu irmão, se as pessoas apaixonadas agem de maneira errada pelos sentimentos e depois se arrependem, se as pessoas que ouvem os argumentos de um pobre, de um reles vendedor, são enganadas, caem naquela conversa, o que dizer se Lúcifer aparecer para eles? Lúcifer enganou anjos puros. Lúcifer enganou anjos que nunca pecaram. Lúcifer é tão astuto que Jesus, enquanto estava aqui em seu ministério, recusou-se a conversar com o diabo. Apenas uma pessoa pode deter o diabo. Apenas uma pessoa pode conversar com Satanás e vencê-lo. Deus. Mas ninguém no universo. Porque o diabo é a criatura mais poderosa. Lúcifer é o ser mais inteligente que já foi criado. Lá em Daniel, capítulo 10, diz que o anjo Gabriel esteve 21 dias a pelejar contra o príncipe da Pérsia. E ele não conseguia. Até que veio Miguel, até que veio Jesus. Apenas Deus pode vencer o diabo na conversa. Para todos os demais, é perigosíssimo se expor à maneira envolvente que Satanás lida com você. E aí nós somos bombardeados por músicas, filmes, desenhos, joguinhos de videogame, 20, 30 horas por semana, tá lá o seu filho. Aí você vai para a igreja e, pastor, não quer ler a Bíblia, não lê livro do Espírito de Profecia, não quer nada com nada, não quer trabalhar, não me ajuda em casa, faça uma coisa, pastor. Não tem como. Vai fazer o quê? Você programou o seu filho no copywriter de Satanás. Copywriter, essa técnica de vendas, para vender cursos de internet, que você vai lendo e aquilo é uma história, e aí é um vídeo que você não consegue passar, no final vende um curso. Isso é copywriter. E Satanás está colocando vários copywriters, filmes, músicas, histórias, e ali você vai se envolvendo naquilo, e no final você não vai se libertar, não existe aquilo, eu sou tranquilo, eu sou adulto, eu consigo perceber. Percebe? Se você consegue perceber, se você é o machão, né, o bonzão aqui, eu te pergunto, por que é que os anjos no céu não perceberam? Lá no céu, eram anjos que viam a face de Deus. Porque eles não perceberam o engano satânico de Lúcifer no paraíso. Porque Eva não percebeu na natureza sem pecado. E você e eu vamos perceber? Não vamos. Eu quero mostrar aqui um trechinho do trailer do filme do Chico Xavier. Então eu reforço aqui. Não assisto filmes. Indico que você não assista. Porque você vai ficar vulnerável à propaganda de Satanás. A mídia, de certo modo, tem uma propaganda. Cuidado com o que você anda vendo, que você vai se abrindo ao que você vê. Nós somos aquilo que contemplamos. Somos transformados em direção àquilo que olhamos. Então eu não assisti esse filme, não indico que ninguém assista. Você vai ver. Isso é coisa do diabo, de Satanás. Mas eu li um texto do Espírito de Profecia, não li? Eu não li o texto dizendo que Satanás, olha o texto aí, está preparando o caminho para a sua obra mestra de engano, o desenvolvimento do espiritismo. Agora, veja esse pedacinho aqui do trailer. Você quer mesmo saber sobre o que acontece com você? Quero. Cara, o corpo dela... Olha aquele trechinho. Você quer mesmo saber o que acontece com você? Quem é aquele ser de branco ali do lado? É um anjo, tudo bem?
Então, Chico Xavier, desde criança, tinha ali aquela sua capacidade mediúnica e ele vai se desenvolvendo, vai psicografando, encontra muita oposição por parte da Igreja Católica e agora o trailer coloca um trechinho. Eu não vi o filme, mas isso me chamou muito a atenção há 15 anos atrás, quando esse filme foi lançado, né, e fez todo aquele movimento ali na internet. Olha o que um sacerdote católico, de maneira ali meio paspalhão, tipo um paspalhão ali que não sabe nada, né? Eles colocaram uma frase na boca dele, e aí quem é o personagem principal? É o Chico Xavier, é o que recebe os espíritos, é o que realmente sabe o que existe por aí. A igreja está te enganando, a igreja não sabe nada. É mais ou menos essa a ideia da montagem aqui do filme. O espiritismo é a obra mestra do engano! Essa casa tá um inferno. Então você viu ali um padre pregando contra Chico Xavier, dizendo que o espiritismo é obra mestra do engano. A frase de um grande conflito. Você duvida de mais alguma coisa? Então veja lá. Leia aqui Viagem ao Sobrenatural. Veja o depoimento do Will Barron lá no canal da Adriana Maia. Enganado pela nova era. O espiritismo é a obra mestra do engano. Nós não temos noção do que está diante de nós. Agora, se você fica vendo esse tipo de coisas, você está se abrindo para que um anjo também se comunique com você. Você está se abrindo a essas outras possibilidades de interação com os seres satânicos. É perigoso confiar nas emoções? É a pergunta 7. Que papéis as emoções têm em nossa experiência? De que modo Satanás poderá contornar nossos pensamentos, nosso pensamento racional, e apelar para o nosso sentimento? Vou pôr mais um trechinho desse trailer. Como as pessoas que perderam seus entes queridos são confortadas com a mensagem de além psicografada pelo Espiritismo. Querida mãezinha, peço perdão pelo ato que tive. O Eduardo jura que a arma disparou sem querer. Então você vê uma musicazinha tocante, né, as pessoas ali envolvente, para dar o conforto da dor que o ser humano não tem, que ele não quer morrer. Deus pôs a eternidade no coração do homem. E aqui Satanás quer dar uma outra sugestão. É certo que não morrereis. Tem coisas nessa carta que dizem respeito a você e a outras pessoas. Tocante, não é? Que papéis as emoções têm em nossa experiência? De que modo Satanás poderá contornar nosso pensamento racional e apelar para os nossos sentimentos? Dei um exemplo aqui, por meio de filmes, de músicas e de jogos. Meu querido irmão, cuidado. Não foi Deus que criou essas coisas. Tudo isso está preparando a juventude da nossa igreja. E de todas as igrejas. E de todo mundo. Para estar suscetíveis aos enganos satânicos dos últimos dias. Para estarem vulneráveis, sem defesa, não firmados no texto bíblico. Se baseando em raciocínios, eu acho que não tem nada a ver, acho que não tem problema, acho. Eu respondi assim: o nosso cérebro foi afetado pelo pecado. Nossa capacidade cognitiva é imperfeita, facilmente pode ser enganada. Nossas emoções traiçoeiras. O espiritismo é a obra mestra do engano. A obra mestra do engano é o espiritismo. Isso foi posto na boca de uma pessoa para ridicularizar a frase, que está em O Grande Conflito. E foi a frase que Will Barron lê, e quando ele chega nessa frase, ele descobre todo o engano, como ele era um escravo dos demônios, como ele era um escravo daqueles que foram uma vez escravizados por Satanás e enganados lá no princípio da controvérsia. Quinta-feira e última parte. Espiritualismo nos últimos dias. Quais são 3 consequências de acreditar em uma alma imortal? Primeiro aspecto. Deus, diabo, isso não deve existir. Isso é uma coisa ridícula, não vou acreditar nisso. Isso é um mito, uma lenda. Segundo aspecto. Deus é retratado como um tirano. Se esse Deus da Bíblia, ele, por causa de 50 anos de pecado, vai condenar a pessoa a 5 milhões, 500 milhões, por toda a eternidade, a ficar ardendo, eu não quero servir esse Deus. Estão as almas dentro do caldeirão do inferno, a lava, aquilo ardendo, comendo, e os santos no céu ouvindo os gritos, socorro! E aí, de repente, uma alma consegue nadar naquela lava fumegante,
e coloca a cabeça para fora do mar de fogo e pergunta: "Ah, soberano Deus, até quando?" E ele ouve a voz do trono: "Queimarás por toda a eternidade." Aí a pessoa tem essa imagem de Deus. Eu não quero o Deus cristão. Eu quero lá o hinduísmo, o budismo, o Deus cristão. Esse Deus não tem amor. Então a crença da imortalidade da alma leva a desacreditar de que Deus vai punir os pecados e a pessoa, Deus vai salvar todo mundo, né? Ou ele descrede tudo isso. Isso parece uma história da carochinha. Segunda alternativa, Deus não tem amor, ele é tirano, porque ele fica mantendo um sofrimento eterno por causa de uma vida limitada de pecado. E o terceiro ponto, a terceira consequência de você acreditar na imortalidade da alma é que é uma janela, uma porta aberta para que um anjo apareça para você em forma de uma alma, um espírito, um ente querido e comece a lhe passar informações contrárias à palavra de Deus. Você vai acreditar num livro velho que não é nem o original, ou você vai acreditar em algo que você sente, em algo que você ouve, em algo que você vê. Essas são as três consequências do espiritualismo. Eu falei isso com minhas crianças e elas falaram: "Papai, mas e se um anjo aparecer pra gente?" Eu falei: "Não vai aparecer. Fique tranquilo. Você está escudado por saber que não há consciência na morte. Ele não consegue aparecer. Deus o proíbe. A menos que você comece a colocar músicas do diabo na sua casa, filmes que foram produzidos por ele, livros, histórias. Aí você já começa a cair no conto do bilhete premiado. Não, eu tô vendo aqui para tirar um benefício, né? É o conto de todo estelionatário. Satanás é o grande estelionatário. E você vai se envolvendo com isso, é uma janela aberta para ele aparecer para você. E as crianças ficaram assim em dúvida, e eu disse: Jesus orienta o seguinte: quando ele aparecer, não vai aparecer para você, para os eleitos, não vai aparecer. Porque Jesus fala assim: se te disserem que ele está na casa, não vai lá olhar. O povo de Deus é curioso. Eu queria ver como é que é. Será como é que é mesmo? Você vai lá olhar e fica assim embasbacado. Uau, não entre na casa. Se disserem que ele está no deserto, não saiam ao deserto. Não vai olhar. A coisa é envolvente. Vai tomar os seus sentidos. Então cuidado com o que você ouve, com o que você assiste. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e os que têm a fé em Jesus. Esse vai ser o nosso fundamento. O que a Bíblia nos diz sobre o poder enganador e a maneira de operar de Satanás? Mateus 24, 23 a 27. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos mestres. Verso 25, vede que vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disseram, eis que ele está no deserto, não saiais. Ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Não vai aparecer para você que já está escudado, que já sabe que não existe vida, que não existe alma imortal. Mas ele vai aparecer e vão te falar, está ali, no bairro ao lado. Não vai lá olhar, não vai, é o último engano, cuidado. Depois, 2 Coríntios, diz que o diabo pode se transformar em um anjo de luz. Ele pode se transformar em qualquer aparência. 2 Tessalonicenses 2, 9 a 12. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Então existe poder do anjo caído, do ser mais poderoso depois de Deus, criado neste universo. Eu vou partir para os últimos versos. E com todo engano e injustiça, ele vai fazer prodígios e sinais aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Não acolheram a doutrina bíblica. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, se deleitaram com a injustiça. Deus ele manda a prova, é a operação do erro. É a doutrina filosófica grega da alma imortal. É a doutrina espiritualista da reencarnação. É o aparecimento desses anjos fazendo grandes sinais e prodígios. E você? Achou que seria mais simples? Os últimos eventos. Será simples se você estiver firmado sobre a palavra de Deus.
Se você estiver em dúvida sobre a palavra de Deus, você não saberá quem vai falar a verdade. Serão tantas vozes, tantas interpretações. E quando as coisas começarem a acontecer, se você não estiver firmado, você corre o risco de ficar iludido, de ficar com curiosidade como a mulher de Ló e dar uma olhadinha para trás e você vai ver um anjo. Você nunca viu um anjo, mas você poderá ver um anjo caído, infelizmente. E ele vai envolver todo o seu ser, todos os seus sentimentos. É a operação do erro. Aqueles que não se firmaram na verdade, Deus lhes envia a operação do erro. Deus permite que Satanás faça esses sinais e prodígios. E vai ficar comprovado que eles amaram mais as próprias concupiscências e paixões carnais do que amaram a verdade bíblica. E esse erro é a prova, esse erro demonstra a escolha de cada pessoa. Mas o que diz a Bíblia? Eu sou a ressurreição e a vida. Falamos sobre o martírio nos últimos dias. Alguns ficam com medo. Não tenha medo do martírio. Não tenha medo de morrer pregando. Não tenha medo de ser um missionário. Não temais aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Os seres humanos não podem fazer nada contra nós, porque Deus pode nos ressuscitar a qualquer momento. Assim como Jesus Cristo estava na tumba, foi uma desesperança para todos. Até os discípulos que estavam com Jesus ficaram em dúvida sobre a sua missão, sobre o seu caráter messiânico. Foi um dia de tristeza. Mas na manhã de domingo, o anjo poderoso vindo do céu aparece diante daqueles soldados romanos que olham estupefatos. O anjo rola a pedra como se fosse uma pedrinha. O anjo olha para dentro do sepulcro. Ali estava o corpo de Cristo enrolado em lençóis. E com forte voz aquele anjo brada: Jesus, teu Pai te chama. E como algo mais forte que uma bomba atômica, como uma energia nunca dantes vista, brilha, explode, irrompe daquele túmulo de pedras. E de certa forma ofusca a visão dos soldados romanos que estavam vigiando o sepulcro. Os anjos caídos que estavam ali segurando a pedra, tentando impedir que ele não ressuscitasse. Os anjos caídos, os demônios saem correndo, porque não podem ficar diante daquele que é a ressurreição e a vida. Ele sai para fora e muitos que estavam nas sepulturas, que haviam se abrido por ocasião do terremoto na sexta-feira, muitos agora também ressuscitam, juntamente com o Verbo de Deus. E entram na cidade e dão testemunho daquele que morreu e ressuscitou, e eis que está vivo pelos séculos dos séculos. Essa é a verdade da vida, e que aqui é só um período de provas, é só um tempinho. Não tenha medo da morte, não chore pelos que dormem. Sim, você pode se emocionar, mas sempre se lembrando de que, por ocasião dos últimos eventos, desses enganos satânicos, dos enganos do falso profeta, protestantismo, dos enganos da besta do catolicismo e do dragão do espiritismo, quando toda a superfície da terra estiver a ceder, quando aquele grande terremoto abalar as estruturas, quando os inimigos do povo de Deus estiverem cercando os justos, Jesus voltará. Talvez você estará vivo para ver essa bem-aventurança. Mas se você já tiver descansado, o anjo poderoso que está ao lado de Jesus descerá para a sua sepultura. Ele sabe. É aquele anjo que estava desde o princípio no grande conflito. É um dos anjos fiéis que testemunhou o engano de Lúcifer, mas escolheu estar ao lado de Cristo. É um anjo que vive há mais de 5, 6, 10 mil anos, não sabemos a idade desses anjos. E ele vem com Cristo, porque Cristo vem com todos os seus anjos. E aquele anjo foi o anjo que acompanhou você. O anjo que acompanhou você desde o nascimento. Ele o protegeu, ele o conhece, ele sabe tudo sobre você. E quão ansioso esse anjo não estava de se revelar a você. Então,
Quando Jesus dá o comando, aquele anjo desce, porque ele sabe o lugar onde você foi sepultado. Porque desde que você morreu, ele ficou ao lado da sua sepultura, protegendo o seu pó. Aquele anjo, ele vai quebrar a sua lápide, ele vai quebrar aquela estrutura de granito, ele vai arrebentar o seu caixão. E ele vai olhar para você e vai dizer assim: levante-te, levanta-te. Jesus te chama, sai para fora, porque Jesus já soou a trombeta. A história vai começar outra vez. E com o som de trombetas vamos sentir que os nossos pés, ao sair da sepultura, os nossos pés começam a se mexer e nós vamos levitar. Os que estão vivos serão transformados no abrir e fechar de olhos. Aqueles que estão na sepultura já ressuscitam transformados. Ao som da trombeta, a voz do anjo: sai para fora. Jesus te chama. Nós vamos encontrar os amigos que haviam se separado de nós por ocasião da morte. E aqueles salvos, todos vestidos de branco, levitando, subindo, sendo arrebatados, aquela visão inefável. Eles olham para a nuvem, para o trono de Deus, e a face de Jesus brilha como o sol. Com o som de trombetas, estaremos cantando: o reino deste mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todos sempre. Essa é a verdade incrível, essa é a verdade que acalma o nosso coração, essa é a verdade que nos permite enfrentar a morte, essa é a verdade que tira o nosso medo do martírio. Os mortos irão ressuscitar. O diabo não tem poder sobre nós. Jesus Cristo é quem comanda. Essa é a verdade da igreja adventista, meu amigo. Se você não deseja ser enganado nos últimos dias por espíritos de demônios, você já aprendeu sobre a volta de Jesus. Você já aprendeu sobre a verdade do sábado. E hoje você aprendeu sobre o estado do homem na morte. Você não deseja estar nesse dia glorioso? Eu quero convidar você, que ainda não tomou a sua decisão, eu quero convidar você para se batizar na igreja adventista. Hoje, Jesus está oferecendo o convite. Você só precisa aceitar, tomar a decisão, para que também você participe desse grande dia. Essas verdades tão envolventes serão as verdades que você vai proclamar a partir de agora. Eu aguardo pelo seu comentário aqui. Se você quiser tomar a decisão, diga: Tiago, eu quis tomar a decisão pelo batismo. Escreva aqui. E quem sabe, nos encontraremos na manhã da ressurreição. Que Deus o abençoe.